Apocalipse 64. E saiu outro cavalo, era de cor vermelha, e o que o montava recebeu poder, para tirar a paz do mundo e para fazer com que os homens tirassem a vida uns dos outros. E receberam uma grande espada. Como você está vendo na tela, está nos contando a história de um cavaleiro do Apocalipse que abre o quarto selo. Isso acabou de se cumprir e o seu cavaleiro não foi nada mais, nada menos do que Bad Bunny. Preste atenção ao que vou te dizer, porque poucos conhecem o enigma do Apocalipse. Já que este é um livro espiritual, mas também tem algumas formas e elementos literários. Hoje você vai ser testemunha de uma profecia bíblica que está se cumprindo novamente. Shalom Ubrahá. E está com problemas com pessoas pelo tratamento ético dos animais, mais conhecida como PETA, pela forma como tratou um cavalo. O cantor foi criticado pela Organização de Direitos dos Animais por causa do início de sua turnê pós-luva. Montando a cavalo no Delta Center, na sala de City, na última quarta-feira, o artista estava vestido completamente de jeans e usava uma espécie de máscara extraterrestre que cobria todo o rosto. Milhares de fãs gritavam pela música que tocava enquanto o cavaleiro e o corcel entravam na arena. A organização sem fins lucrativos encontrou um vídeo do incidente e rapidamente recorreu ao TikTok para reclamar com o cantor por colocar o animal e seus fãs em perigo. A PETA classificou a ação como cruel e irresponsável, já que expôs o animal e seus seguidores a situações de risco, como o barulho, as luzes e os gritos da multidão. A organização afirmou que o cavalo estava estressado e não queria estar ali. Centenas de fãs logo criticaram o cantor com barulhos. Suspeitar, partir, começaram a param, vinha, psicoterápicos. Chegava ao diálogo indígena. Parashi a implementou algo inesquecível para fazer com que os homens se atacassem uns aos outros, tirando a própria vida, e lhe foi dada uma grande espada. O cavalo vermelho ou o cavalo de cor avermelhada, sabe o que isso representa? O cavalo é um dos cavaleiros dos 4 que vai entrar para tirar a paz do mundo, ou seja, para fazer com que haja guerra entre os homens. Este cavalo representa a guerra que já se manifestou. Mas o que isso quer dizer? Quem é Bapone? Bapone é um músico secular que é totalmente um fantoche da elite, que a elite usa para anunciar certas coisas e para atrair uma grande multidão. Esse homem não tem talento nenhum. No entanto, a elite o tem como uma representação de sua agenda, que eles querem utilizar. Não só esse, mas outros também, como uma do meu país, chamada Tokisha, que não tem nenhum talento. No entanto, a elite os escolhe porque eles são o rosto principal para promover suas agendas aberrantes que mantém em segredo. Por exemplo, onde está isso? 2 Tessalonicenses 2:7. Porque o plano secreto da maldade já está em ação, diz este versículo bíblico. O que está se referindo ao plano que a elite tem, ao plano das agendas para dar as boas-vindas ao anticristo. E para isso, são escolhidos alguns atores e alguns artistas, como no caso de Bad Bunny, para poder promover. Por isso você vê que esse homem aparece de saia, esse homem aparece se beijando com pessoas do mesmo sexo, com homem mesmo. E você vê isso e diz, uau, mas o que está acontecendo aqui? Por que esse cara tem que ser tão polêmico para chamar a atenção? Não porque ele já chama a atenção há muito tempo, mas porque é a maneira dele atrair pessoas. Mas é a maneira dele promover a agenda que está sendo dada a ele, porque ele é apenas mais um fantoche da elite. Agora, por que ele entra em um cavalo vermelho cumprindo o que está escrito? Ouça bem no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 4, que o apóstolo diz que viu sair um cavaleiro montado em um cavalo avermelhado, cor vermelha, assim como é a cor do cavalo que entrou. Bad Bunny apareceu como cavaleiro, usando traje de cavaleiro e rosto semelhante a uma caveira. Veja como esse homem está literalmente zombando das pessoas. Mas não é só uma zombaria, é que com ele se cumpre uma profecia.
O cavalo vermelho e seu cavaleiro é um dos 4 cavaleiros do Apocalipse do 4º selo também. No entanto, isso já está aí há muito tempo, esse cavalo, o cavalo da guerra já está aí há muito tempo. Agora, quando em Apocalipse se refere a essa guerra, está falando de uma guerra mundial, porque diz os homens da terra. Está falando no plural, está falando em muitos idiomas, provavelmente está falando com todos, e ao que se refere é a terceira guerra. Talvez esse homem esteja cumprindo essa profecia, e pode ser que a partir de agora, a partir daqui então, estejam se formando os cenários para o epicentro de uma terceira guerra mundial, segundo o que diz Apocalipse 6:4, anunciando que esse cavalo tirava a paz da terra. Não era de 2 países, de 4, de 5. Não. Ele tirava a paz da terra inteira, ou seja, da terra, irmão. Cada um vai ter seu adversário, seu inimigo, e vai se armar uma terceira guerra em nível mundial. Agora bem, por que esse homem faz essa entrada em um dos seus shows? Agora mesmo ele é considerado a figura mais famosa do mundo, agora mesmo ele é considerado o artista número 1, agora mesmo, irmão. Chegaram a colocá-lo acima de Michael Jackson, dizem que ele destronou o Michael. De ser o rei do pop, irmão, um homem que não tem nem meio grama de talento, que nem sequer canta pop. Como ele vai ser rei, irmão? A mídia quer colocá-lo nessa posição. Por isso tiraram o Michael, porque o Michael não quis mais continuar representando, porque o Michael não quis aceitar o plano que eles estavam impondo a ele. Além disso, o Michael os denunciou e disse: "Eles estão atrás de mim, são pessoas más." Irmão, e o que aconteceu misteriosamente, supostamente com o médico do Michael? Bom, você já sabe a história. E se você ouviu o último áudio do Michael, como ele falou com o assistente dele que ligou para ele, todo sedado, aí meus filhos, eles estão me perseguindo, eles querem me tirar. O amigo dele perguntava: "Quem são, Michael?" Ele respondia: "São muito poderosos, controlam tudo e estão atrás de mim. Por favor, só quero que você cuide dos meus filhos, irmão." Essa foi a última ligação do Michael para o melhor amigo dele. Por quê? Porque Michael sabia contra quem lutava e já tinha recusado. Agora eles vêm, colocam o bate acima do Michael. Isso nunca vai acontecer. Isso é que simplesmente a elite faz assim, porque eles controlam tudo, eles movem todas as peças. Para quê? Para colocarem ele dessa forma? E esses dias fizeram isso. Irmão, dizem que o novo é o rei do povo. Olha só, dizem que o novo está acima do Michael. Você ainda está aqui? Então, esse homem só faz vender a agenda. Ele promove bem, eles são a cara da agenda. Por isso a elite escolhe eles para promoverem isso. Por isso você nunca vai ver esse pessoal falando bem de Deus em um vídeo. Você vê que é sempre falando mal, né? Que a igreja é isso, que o irmão aquilo. Não, que eu sou isso. E Tokishi e o próprio Bate. E se eu começar a te mencionar cantores de lá, não termino agora, porque eles são fantoches da agenda. A agenda usa eles para representarem muito bem o seu trabalho. Eles são escolhidos e não são muitos. Não são muitos. Para ser sincero, não pensem que todo mundo que canta música urbana está nisso. Não são muitos, são poucos, mas são os mais famosos. E você percebe isso porque a elite tem eles ali. Papone. Com ele, se cumpre essa profecia quando entra no seu show montado no cavalo vermelho. Apocalipse 6:4. E vi um cavaleiro que montava um cavalo de cor avermelhada, ou cor vermelha. E vi que quando ele vinha, isso tinha a capacidade de tirar toda a paz da terra, diz. Ouça bem o apóstolo João. E diz que foi-lhe dado poder para tirar a paz do mundo, e para fazer com que os homens tirassem a vida uns dos outros. E foi dada a ele uma grande espada. Você sabe o que é a espada? Autoridade. A espada representa a autoridade, a espada representa a palavra. Foi dada a ele uma grande espada. Foi dada a capacidade de expandir sua palavra. Por que Bad Bunny é o número 1? Porque ele tem a grande espada. Pode ser que esse cavaleiro literalmente seja bad, ou seja, literal, não espiritual. Estou falando de uma forma literal, porque a palavra e o Apocalipse têm 2 formas de manifestações. Uma forma é um manifesto espiritual e a outra é um manifesto literal. Por exemplo, Apocalipse diz: "E vi sair a besta do mar." Isso não é algo literal, ou seja, isso não é algo apenas do ponto de vista espiritual, mas também literal. Sabe o que isso quer dizer? E vi sair o anticristo do meio dos homens, a besta representa o anticristo, o mal representa a multidão de pessoas,
e vi sair o anticristo do meio dos homens. É isso que ele quer dizer, porque o Apocalipse é um enigma tanto espiritual quanto material. Uma parte é espiritual e a outra parte também é física. Materialmente, ele fala sobre isso. Pode ser, irmão, que esse cavaleiro seja o tal, é aquele cantor pueril porto-riquenho. Veja como ele entrou no cavalo vermelho, vestido de cavaleiro e com o rosto, e colocou uma máscara ali que combinava perfeitamente com o traje, como se fosse uma caveira. Por que esse homem faz isso? Mas por que diz que recebeu uma grande espada, irmão? A espada é espiritual, representa a palavra, ou seja, foi dada a ele a autoridade de ter uma grande palavra, que sua palavra tenha peso. O que esse homem faz hoje em dia tem peso. Ele é o número 1 em fama mundial e até em música, e em tudo o que faz, acima de cantores como o próprio Luiz Miguel. Michael Jackson, irmão, pessoas que são lendas. E esse brother apareceu há apenas alguns anos e já é o número 1. Não sou contra ele ser o número 1, porque eu sei porque ele é o número 1, porque existe uma elite que o promove. E ele é a imagem dessa cara, dessa agenda que ele tem que promover para eles e está promovendo muito bem. Porque ele volta a repetir, e outros cantores, já que não vou mencionar seus nomes, mas é a verdade, estamos frente a frente, estamos cara a cara, estamos diante, irmão, de uma profecia bíblica a se cumprir. E quando falo de guerra, não estou falando que, porque sempre houve guerra, estou falando de algo mundial. Porque é isso que esse cavaleiro prediz, uma guerra mundial, terceira guerra mundial. Não é por acaso que as nações estão se reunindo, estão fazendo reuniões. BRICS e OTAN estão fazendo reuniões, com mais países se unindo ao BRICS e a OTAN recrutando mais. Uma terceira guerra é iminente, irmãos. A palavra está, mas vemos como esse homem está cumprindo o que diz a Bíblia. O que diz a palavra? O céu e a terra passarão, mas sua palavra não passará. Uau, uau! Por que ele não pôde entrar em um cavalo de outra cor, não foi nesse e vestido de cavaleiro? Porque, ok, 30 mil cantores da agenda da elite que têm pacto com o inimigo, que fazem coisas aberrantes em segredo, pertencem a seitas que fazem sacrifícios, e um monte de coisas que não vou falar aqui. Eles fazem vídeos montados em cavalos, mas não dessa maneira como fez esse homem. Ele foi montado, ele foi vestido como um cavaleiro e foi com a cor, irmão. A cor, justamente como diz o livro de Apocalipse, é que passarão o céu e a terra, mas a sua palavra não passará. Você não está dizendo, você não está entendendo o que viu? João diz que saiu outro cavalo. Era de cor vermelha e quem o montava era um cavaleiro. Recebeu poder para tirar a paz do mundo e diz que fez com que entre os homens uns aos outros tirassem a vida, e lhe foi dada uma grande espada. Meus amados, estamos nos últimos tempos e vemos como a elite faz coisas, até mesmo para zombar das pessoas. As pessoas seguem esses cantores enquanto a elite zomba, pois o inimigo conhece a verdade. E quanto aos mordedores da terra? Por que Belzebu desceu com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo, ele sabe que lhe resta pouco tempo e zomba? Olha, monta cavaleiro ali e ao entender Apocalipse 6:4, que nem sequer vão entender, mas vão continuar dançando, vão continuar lá e fazendo os passos proibidos da música de fulano. De tal forma, Cristo vem e as pessoas não estão percebendo, a palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas as pessoas preferem viver em letargia, as pessoas preferem viver numa mentira, numa bolha, acreditando, irmão, que estão dominando o mundo, mas é o mundo que está levando eles, porque quando quiserem acordar, provavelmente já será tarde. Por isso, hoje, amigos que me ouvem, escutem, voltem-se para Deus, busquem a Deus, agora estamos nos últimos tempos, tempos difíceis. Jovem, você que está me ouvindo a Bíblia, a palavra está se cumprindo ponto por ponto, o quarto selo já começou a ser rompido, o quarto selo já começou a ser rompido. As pessoas, irmão, não querem entender que Cristo está voltando e que nos resta pouco tempo nesta terra. Nos resta pouco tempo e precisamos buscar a Deus. Agora, antes que seja tarde demais, volto a repetir, meus amados, vemos como o Apocalipse está se cumprindo diante dos nossos olhos de forma literal e de forma espiritual. Também porque o Apocalipse não é inteiro. O Apocalipse é um enigma, e por ser um enigma, não é totalmente literal, nem totalmente espiritual. Há uma parte que é espiritual e outra que é literal. Isso nem mesmo um cientista entende, nem aquela pessoa que você vê por aí vai entender.
Apocalipse em um documentário do History? Não, irmão, como já vi gente assistindo documentário sobre o Apocalipse no History Channel. Não, não é assim, não é assim. Isso é revelação, inspiração divina para poder entender esse enigma. É como um enigma, é como um quadro de cores que você não vai conseguir. Um cubo de cores desses cubinhos, isso é O Apocalipse é um enigma? Só quem recebe revelação do Espírito de Deus pode entender o que está escrito ali. Porque foi escrito no Espírito, quem escreveu esse livro escreveu no Espírito. Então só pode ser decodificado também no Espírito, não na carne, né? Um monte de cientistas e até talvez exegetas científicos que, de acordo com seus conhecimentos, te dizem uma coisa, mas isso está bem distante da realidade da palavra. Então eu te falo, e é por revelação, não sou um estudioso, nem alguém da ciência, nada disso. Tudo o que te digo aqui é meramente revelação do Espírito. O mesmo que inspirou as Escrituras pode fazê-las ser compreendidas. Quem fez a porta tem a chave. Então pare de olhar. E que documentário no History, que aqui, que ali... E ajoelhe-se para orar e buscar a Deus agora, porque o fim está próximo, o fim está próximo, o fim está próximo, totalmente próximo. Então, meus amados, e meu nome é Profeta Dione de la Rosa, vou estar orando por você. E a verdade é que estamos aqui para dizer às pessoas, alertá-las de que precisam buscar a Deus. Agora, enquanto forem, o tempo que Deus lhe concede aqui é precioso, pois vivemos tempos difíceis e a Igreja de Cristo pode partir a qualquer momento. Então vamos buscar a Deus agora, não amanhã, não depois. Vamos buscar a Deus agora, porque estamos em momentos e tempos difíceis. Onde as pessoas não querem entender que sem Deus não somos nada, onde as pessoas não querem entender que fora de Deus não somos nada, então é necessário que voltemos para Deus agora e para sempre. Tempos adversos, estamos vivendo tempos onde a palavra está se materializando, porque a palavra é um pão de vida que alimenta a alma. O céu e a terra passarão, mas a sua palavra não passará, diz a Bíblia. Que as examinemos, porque nelas vos parece que está a vida eterna. Por que vos parece que nela está a vida eterna? Em outra versão diz, porque nela parece que está a vida eterna, porque nem todo mundo vai encontrar a vida eterna nela, mas ela vai julgar vocês. O que acham? É para aqueles que creem na palavra, e a palavra tomará vida nela. Porque é um pão que só alimentará a alma de quem crê e de quem tem fé, de quem não. A própria palavra, dizem, porque ela mesma vai julgar vocês, a palavra vai julgar vocês, diz a palavra. A própria Bíblia é que vai nos julgar. Vimos acontecer diante de nós, mas não quisemos crer nem entender que era Deus falando. Veja o que diz o próprio apóstolo João, que o próprio Deus lhe obscureceu, lhe deixou escuro o entendimento, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam e lendo não entendam, para que creiam na mentira e se percam. Por quê? Porque não creram na palavra, diz o apóstolo, porque não creram na palavra, porque não creram em Deus. Eles sabiam quem era Deus, viam que era Deus, tinham a evidência de Deus, mas não o reconheceram, não quiseram crer nele. Por isso, o próprio Deus, não Beelzebu. Deus os entenebreceu, enviou o espírito de erro e engano para que a mentira se manifeste neles e se percam. Há pessoas, irmão, cujo destino, assim como você está ouvindo aqui, é a perdição, porque não creram. Sem fé é impossível agradar a Deus. E uma pessoa que não te agrada, você a mantém fora e longe de você. Por isso, ative sua fé, porque sem ela será difícil para você ver a salvação. Por isso a Bíblia diz naqueles dias que quem está de pé cuide para que não caia. Quem está de pé cuide para que não caia. Tempos difíceis e adversos, vêm tempos que nunca, disse o Senhor, foram vistos nem serão vistos. Está se cumprindo Mateus 24, está se cumprindo Apocalipse, e as pessoas não querem entender porque desligam os circos. Diz a elite, mantenha-os. Enquanto eu, por ser uma bênção para milhões de pessoas, no mundo inteiro, por ser uma bênção, profeta de Deus, que digo o que o Senhor me diz por revelação e pelo poder de Deus. Enquanto tentam me calar, me perseguem para me silenciar porque estou quebrando o gelo. Faço algo incomum e não permitido para a glória e honra de Deus, mesmo que amanhã me persigam ou queiram tirar minha vida. Pagam para satanistas me atacarem, pagam para pessoas, irmão, que saem por aí fazendo vídeos sobre mim, me atacando, são satanistas que a elite paga. E dizem para eles falarem de Deus e passam dinheiro para que me ataquem.
Porque com meus vídeos, com as profecias que Deus está me usando para entregar, milhares, milhões de todas as esferas, pobre, rico, grande, pequeno, livre, escravo. Na Ásia, porque meus vídeos são falados e as profecias que Deus me dá se cumprem e chegam até esses lugares. Ásia, África, América, Europa, Oceania, os 5 continentes. E somente eu continuarei falando o que Deus me disser para falar. Deus me deu profecia para a África, para a Oceania, para a Europa, para o irmão, América, para todo irmão. E tudo isso se cumpriu. Deus me deu países desses continentes, porque o céu e a terra passarão, mas sua palavra não passará. Eu saúdo você, meu irmão e profeta Dione de la Rosa. Vou te convidar a curtir o vídeo e a compartilhá-lo. Me siga no Facebook para oração como Profeta Dione de la Rosa e no Instagram como Profeta Dione de la Rosa. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Shalom Ubraha.